Neste vídeo você vai entender com uma riqueza imensa de detalhes porque o trauma não é simplesmente uma sensação ruim. Trata-se de alterações no cérebro e no sistema nervoso. Mas estamos falando aqui do trauma clássico. Mas e quando o trauma é decorrente de anos de abuso silencioso? Você está no canal Desmistificando a Superdotação e o TEPC. Eu me chamo Adailton Mello. Querendo saber mais a respeito das minhas credenciais e trajetória, confira links na descrição. Então, pessoal, eu coloco para vocês que eu estou nessa batalha de entender o comportamento humano e as causas, né? A mecânica de funcionamento do trauma já faz muito tempo. Inclusive, eu tenho aqui no YouTube um vídeo postado há 18 anos atrás que fala de uma técnica muito sofisticada de dessensibilização de traumas, chamada EMDR. Eu postei isso há 18 anos atrás, porque eu apliquei em mim, foi muito importante, teve sua eficiência, teve sua importância, mas em questões pontuais. Então, por muita coincidência, gente, o roteiro desse vídeo já estava pronto e acabei descobrindo que o Dr. Curtio Mendonça, médico neurocirurgião, especialista em narcisismo, e que eu tive já a oportunidade, né, a honra, a deferência de ter encontrado ele presencialmente, né, na residência dele. Ele recentemente postou um vídeo no canal dele, eu vou deixar linkado na descrição, e ele explica, na visão de médico, como o tanto de autismo mal diagnosticado e um diagnóstico equivocado, onde na verdade tratava-se do trauma complexo, né? Ou TEPC, que eu vou explicar mais adiante. Então existe muito falso positivo de diagnóstico de autismo, que na verdade não é autismo, é o TEPC. Mas vou discorrer sobre isso mais adiante. Para poder começar a explicar sobre o mecanismo de funcionamento do trauma, eu vou primeiro precisar explicar questões fundamentais, muito rudimentares, do funcionamento da memória humana. E vai ser fundamentos muito rudimentares. Aqui não é aula de neurofisiologia, não é voltado para o público médico ou o público acadêmico. Para o público geral vai haver muita simplificação, mas simplificação suficiente para que a coisa seja entendida. Gente, eu faço uso de uma frase de efeito. É uma frase de efeito que eu nunca vi ninguém fazer uso dessa frase de efeito. E então, por enquanto, somente eu faço uso dela, que é o seguinte, que é a seguinte frase: o cérebro humano é uma máquina de esquecer. Então, fazendo aqui um parêntese, gente, que eu vou estar tratando aqui do pedaço de matéria mais sofisticado que existe em todo o universo conhecido. Vou ousar a simplificar ao máximo questões básicas do funcionamento dele, para que vocês entendam como é a mecânica do funcionamento do trauma, tá bem? Então eu costumo dizer que o cérebro é uma máquina de esquecer, porque a gente não lembra de tudo na vida, a gente não lembra de tudo na vida, a gente vive esquecendo coisas, Existe uma australiana que ela tem uma anomalia, que ela sofre de hipermemória, e ela consegue lembrar exatamente, quase que minuto a minuto, a hora, de todos os episódios da vida dela. E a vida dela é o inferno, gente. Ela vive em depressão constante. Por quê? Porque o cérebro, ele tem função de ir descartando coisas. A gente tem a sensação que a gente memoriza tudo de uma vida, e na verdade não é isso. Então, para começar a explicação do funcionamento do cérebro, vamos compará-lo aqui com dispositivos digitais. Celular. Então, o cérebro, ele é um computador biológico, analógico. O celular é um computador digital. Uma grande diferença que existe entre um computador biológico e um computador digital é que as informações gravadas no cérebro, no computador biológico, vamos fazer uma distinção aqui entre o funcionamento do cérebro e o funcionamento do celular. Que é o cérebro, entenda cérebro como computador biológico, entenda celular como computador digital. E a diferença é absurda na questão mais básica do armazenamento de informação. Quando o computador biológico, o cérebro, armazena informação, essa informação é armazenada no nível de alteração física, microscópica, celular e neuroquímica. No celular, essa informação ela não altera o físico, o estado não altera a característica física do celular. Exemplo é o seguinte: você pode entulhar o seu celular de informação,
muita informação, apagar quantas vezes você quiser e fazer esse processo quantas vezes você quiser. E olhar no microscópio, olhar muito ampliado, o celular não vai ter tido alteração alguma com essa gravação e apagamento dessas informações. No cérebro, gente, é totalmente diferente esse mecanismo. A informação gravada, ela tem alterações físicas. Claro que é no nível celular, no nível microscópico, no nível químico também, mas essa é uma grande diferença. Então não haveria como o cérebro guardar tanta informação, sabe? Não seria produtivo, não seria eficiente. Então o cérebro, eu chamo de que o cérebro é uma máquina de esquecer. É uma máquina de gerar esquecimento. E uma outra diferença, como vocês entenderam que uma informação gravada no cérebro, ela está gravada no nível material, no nível microscópico, vamos agora para uma outra questão própria do cérebro humano. Toda informação gravada, ela não é gravada de modo isolado, ela é gravada interligada com outras milhões ou bilhões de informações também, são interconectadas. Tá? Há uma interconexão. É por esse motivo que não temos a capacidade, não há como apagarmos uma memória em específico. Isso não tem como. O que pode haver em termos de memória é você enfraquecer essa memória ou editar, ou colocar uma memória mais forte por cima. É assim que funciona o armazenamento de memória do nosso cérebro. Então, quando uma memória, que é uma informação, ela é gravada, armazenada dessa maneira, com bastante interligação com outras memórias, e esse ciclo é exponencial, tá, gente? A gente não consegue... Estamos falando de uma memória funcional, uma memória eficiente e adaptativa. Por que isso acontece? Quando a gente puxa na memória alguma coisa passada, a gente nunca vai lembrar da mesma maneira. Sempre vai ter nuances de diferença, sempre vai ter. Então, temos que, quando uma memória ela é armazenada dessa maneira, onde ela tem muita interligação com todas as outras, ela é uma memória sadia, é uma memória funcional. Mas com relação à absorção de memória, gente, temos alguns ingredientes muito importantes. Tem ingredientes que a gente tem controle, tá, da absorção da memória, e tem um ingrediente muito importante que a gente quase que não tem controle, quase que não tem. Vamos lá, para termos nosso processo de memorização, gente, precisamos de a categoria de ingrediente, né, que é a atenção e interesse. Atenção e interesse é algo que está totalmente dentro do nosso controle. Isso é um ingrediente muito importante para se chegar à memorização. Um outro ingrediente de muita importância é a prática e repetição. E esse ingrediente também temos um alto grau de controle. Agora existe um grande ingrediente que tem um peso muito grande na memorização. E esse ingrediente, gente, que a gente quase que não tem controle sobre ele, é emoção. A emoção é a cola da memória. A principal cola da memória é a emoção. Quando somos tomados de uma emoção muito intensa, muito forte, a gente vai memorizar determinada situação de uma maneira que a gente não tem controle sobre essa memorização. Vai ser uma memorização muito profunda, muito intensa. E não temos muito controle com relação a isso. Então, esses são os fundamentos muito básicos da questão de memorização, gente. Muito básico, tá? Entendam que é muito, muito básico. Mas, vamos falar aqui das 3 principais estruturas envolvidas nessa questão da memorização. Com relação à memorização, armazenamento de traumas, temos uma grande força de expressão, mas temos uma estrutura muito importante no armazenamento do trauma, que é a amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta não, gente. A amígdala da garganta já mudou o nome, isso é uma outra história, mas estamos falando da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é equivalente ao alarme de uma grande indústria de alta periculosidade, tá? E alta complexidade. Então, tente imaginar aí, quando soa o alarme de uma indústria de alta periculosidade, tudo para. Tudo que é importante, que é normal e de rotina para dar atenção àquela situação do alarme.
Isto é a nossa amígdala. A amígdala, ela nos coloca no estado de luta ou fuga ou até mesmo congelamento. É o estresse máximo, é a glândula do estresse. É a amígdala, é a estrutura cerebral, que ela é bem pequenininha na verdade, mas ela é responsável por disparar nossos estados de estresse. Então, é a amígdala cerebral, ela inunda o corpo quando ela é ativada, ela inunda com hormônios de estresse. Quando o corpo e a nossa mente está inundada com o estado de enfrentamento de estresse, temos uma outra estrutura cerebral que é muito importante e ela acaba sendo muito afetada. Ela tem o seu funcionamento reduzido. É o hipocampo. O hipocampo, gente, ele é o responsável por filtrar e arquivar as nossas memórias. Então, vamos reduzir muito. Nós temos muitas vivências durante o dia. Aquilo vai sendo colocando stand-by em termos de fica na memória de curto prazo. A gente vai vivendo o dia. Quando a gente dorme, principalmente quando a gente sonha, no momento que a gente sonha, o hipocampo entra em campo, é até um trocadilho, selecionando as memórias que vão ficar e que não vão ficar. Só que aquelas memórias que tiveram uma influência muito grande, de emoção muito intensa, aquela memória ela vai ser gravada com muito mais força, sabe? Com muito mais intensidade. É como se fosse uma escavação na pedra feita com mais profundidade. Vai ficar muito mais vívido. Essa é uma estrutura importante na questão do armazenamento de memórias. E quando sob estresse muito grande, ele funciona de forma inadequada. E uma outra estrutura também que é importante nessa dinâmica de armazenamento armazenamento do trauma é o córtex pré-frontal, que também acaba sendo muito prejudicado nos momentos em que estamos sob forte estresse e forte emoção. Então, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte mais racional, tá? É nessa região aqui. E ele baixa muito a sua eficiência de trabalho. Baixa muito. Então, o raciocínio, o entendimento vai ser prejudicado daquela situação, daquele momento. Falando sobre o hipocampo, as nossas memórias saudáveis, ela tem um processo muito importante. O hipocampo registra nossas memórias saudáveis como, vamos dizer, uma espécie de etiqueta de datação. Quando temos uma vivência muito intensa de estresse, o hipocampo ele baixa a sua eficiência, ele baixa a sua competência e ele registra sem nenhum filtro. O córtex pré-frontal também está abalado e aí aquela memória vem sem nenhum filtro. Ele só tem aceitação, somente aceitação. E essa memória ela vai ser registrada sem data. Isso é um ponto muito importante. Uma memória traumática é uma memória armazenada sem data. Então, em termos cerebrais, é como se fosse um presente infinito. Um presente que nunca acaba. Então, vamos lá. Uma memória saudável, quando a gente acessa essa memória saudável, a gente tem uma noção temporal dela. Está lá atrás no passado. Uma memória traumática, ela não traz essa datação. Então, o cérebro entende que ela está no momento presente. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, eu aprendi muito lendo o livro da psicóloga americana, doutora Francine Shapiro. Vou deixar a imagem do livro aqui. Deixe o seu passado no passado. Foi muito importante, eu aprendi muito sobre isso. A doutora Francine Shapiro tem importância muito grande na minha vida. Foi quando lá atrás, quase há 18 anos, eu descobri a técnica MDR. E poucos anos atrás eu pude ler o livro dela e aprendi muito sobre o mecanismo de funcionamento do trauma. Vou deixar a imagem do livro aqui. Então, gente, toda essa explicação de registro do trauma, ela é bem mais fácil de ser compreendida quando se trata do trauma clássico, que é o trauma episódico. Tem uma sigla, gente, que eu vou usar essa sigla somente agora, mas para não ficar repetindo essa sigla, tem o TEPT. TEPT é o transtorno do estresse pós-traumático, então eu chamo de TEPT puro, ou TEPT clássico. E também existe o TEPT-C, que é o TEPT do estresse pós-traumático complexo.
Para não ficar repetindo sigla, eu vou usar aqui, em termos de equivalência, trauma clássico e trauma complexo, tá bom? Ou de vez em quando posso usar também a sigla. Mas isso dá muito para entender. Então isso dá para compreender, tudo que eu falei até aqui, dá para compreender muito bem o registro do trauma clássico, que é o trauma episódico. Então no trauma clássico, no trauma episódico, houve um evento, ou poucos eventos, muito claros, muito definidos, que havia a vida antes do evento traumático e a vida depois do evento traumático. E o trauma clássico é algo bem complexo, é bem difícil de lidar. Mas vamos lá. Para não pesar muito em termos assim de exemplo, o que temos assim de mais clássico de lembrar é assalto e acidente automobilístico, onde houve então um ponto importante com relação ao registro do trauma. Existem pessoas mais traumatizáveis do que outras, tá? Porque o ponto mais importante do trauma é o quanto que a pessoa se sente impotente em lidar com algo tão imenso que faz com que ela colapse. Então tem muito a ver com a estrutura interna da pessoa. É por isso que um evento não traumatiza uma pessoa, mas traumatiza demais outras. Esse é o ponto importante, é o ponto a sensação de muita impotência. Então, havia a vida antes do trauma, do evento traumático, a vida após evento traumático, e a pessoa vai ter sintomas bem peculiares do trauma, né? Que relembranças, pesadelos, esquiva, que a pessoa não quer tocar no assunto, a pessoa não quer passar no lugar que a coisa aconteceu. Isso é o TEPT clássico, ou trauma clássico. Mas existe uma outra classe de traumas, e essa classe de trauma eu estou muito empenhado, gente, em difundir, que é o TEPT-C, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Eu falei que no trauma clássico houve o evento. No trauma complexo, há muitos eventos, tá? Em longo período. Normalmente o trauma complexo, ele está relacionado a questões de convivência, tá? A questão de vínculo com outras pessoas. São situações em que a pessoa se sente em cativeiro. Então, principalmente no aspecto infanto-juvenil, é quando no desenvolvimento da criança e do jovem, é quando há toda sorte de abuso, negligência e invalidação, muito constante e recorrente ao longo de muito tempo. Vai gerar uma outra classe de trauma que é totalmente diferente do trauma clássico, ou muito mais complexo. Então, pessoal, sobre o trauma complexo, eu vou fazer aqui uma alegoria, que na verdade é a realidade. O ser humano, ele nasce amedrontado. Ele nasce paranoico. E aí, a realidade é o seguinte: quando um bebê nasce, ele nasce chorando. Ele não nasce gargalhando. O primeiro sinal de vida que é dado por um bebê quando ele nasce é chorando. Então, o bebê ele nasce com a sensação de desamparo. A sensação de segurança, ela não é inata, ela é adquirida. Então, através de recorrência e através do contato recorrente com a segurança vai sendo assimilada e aprendida. Então, um bebê, ele nasce desamparado. Então, a nossa expressão primeira de vida é o choro, tá? Que não é uma gargalhada. Não é. Então, imagina no contexto infanto-juvenil, onde houve toda sorte de abuso, de negligência e de invalidação ao longo de anos, de toda essa fase de desenvolvimento. E aí é que vem o cenário de instalação do TEPT complexo. Porque o TEPT complexo, gente, ele não vai ter memória específica. Os sintomas são sintomas muito difusos, é muito difuso. Num trauma clássico, você tem uma lembrança para recorrer. Você sabe que lembrança que é. No trauma complexo não existe essa lembrança. Existe um estado de insegurança com relação à existência e um estado de inadequação com relação à existência. Então não tem lembranças visuais
dos episódios. Existem desconfortos emocionais imensos e que a pessoa não sabe, muitas vezes não sabe denominar, não sabe explicar a causa. Os gatilhos do trauma clássico é muito claro. É qualquer coisa que lembre o episódio. Os gatilhos do trauma complexo é muito difuso. Uma expressão de uma pessoa, sabe? São coisas muito difusas que está o tempo todo relacionado à convivência entre pessoas. Esse é o nível da complexidade do trauma complexo. Então, com relação ao trauma complexo, existe, com relação a todo trauma, é uma desregulação do eixo HPA, que é eu vou deixar a imagem aqui, não vou me estender muito, mas é uma desregulação do sistema de resposta ao estresse. Só que no trauma clássico, a pessoa vai ter essa desregulação em alguns momentos, diante de alguns gatilhos. Com relação ao trauma complexo, essa pessoa tem essa desregulação constantemente. É uma desregulação fisiológica. E nos sintomas mais clássicos do TEPT-C é um fenômeno chamado desrealização. Desrealização é a sensação que o indivíduo tem que ele é observador do mundo, mas não um integrante dele. E isso ocorre em momentos episódicos. Quando você está diante de uma emoção muito intensa, a pessoa se desrealiza por alguns momentos. Pode ser por emoção intensa boa ou por uma emoção intensa ruim. Exemplo, quando algo de muito bom acontece na vida da pessoa, a pessoa tem aquela frase clássica, me belisca, porque eu acho que estou sonhando. A pessoa não está acreditando naquilo que ela está vendo. Ela não acredita com que seja verdade. E também em momentos de ataque de pânico, isso é a desrealização. No TEPT-C complexo, principalmente quando ele vem de uma estrutura de abuso a fio, anos, no período infanto-juvenil, a pessoa tem uma desrealização que ela é meio que recorrente ou muito constante. Ela não se sente pertencente ao mundo. Ela se vê como um observador do mundo, que é o sentimento, sabe, cruel de inadequação. E com relação, gente, a esse sentimento de inadequação, eu vou dar aqui meu relato pessoal. Então, quem já conhece, que já viu vídeos anteriores, sabe que eu tenho um empenho pessoal, um empenho por escolha, que já faz 4 décadas, que eu, por conta própria, me coloco a entender o comportamento humano, a mente humana. Já apliquei em mim técnicas sofisticadas, como o EMDR. Eu, gente, já pude escrever 2 livros. Vou deixar a imagem aqui. Um primeiro foi mais ou menos, comecei em 2018, que foi um desabafo de vida do que eu estava observando, que para mim estava muito claro que a tendência da humanidade a partir de agora é decrescer em termos de inteligência. Foi muito importante esse desabafo que eu fiz, mas eu considero que esse primeiro livro foi um treino para eu escrever o segundo. E o segundo teve muita importância mesmo. O segundo, ele trata da minha autobiografia, juntamente com explicação do que é o transtorno da personalidade narcisista. Então, a primeira metade do livro eu coloco todos os eventos de maior impacto da minha vida, na primeira metade do livro. A segunda metade do livro eu coloco para explicar o que é o transtorno narcisista. Isso teve uma importância muito grande em termos de reorganização de memórias e reorganização de história de vida. Foi muito importante. Eu hoje estou num nível de muita sofisticação de entender o que é a mente humana. Há coisa de uns 3 anos atrás eu tive contato com o Big Five, que é o modelo de mapeamento da personalidade mais validado pela ciência, mais atual e validado pela ciência, que mudou muito o meu panorama de mundo. Hoje eu me enxergo diferente, enxergo as pessoas de modo diferente. Isso aqui, o Big Five, vai ser muito relatado a partir daqui, nos vídeos. Então, olha o nível de sofisticação que eu consegui por meios próprios, tá? Por um empenho próprio, tá? Sem fazer faculdade ou nada do tipo. Mas ainda assim, gente, hoje estou com 48 anos e eu tenho ainda uma vergonha imensa de ter sido vítima, que é outro
sintoma clássico do TEPT-C, sentimento de inadequação e de vergonha. Um outro ponto importante também é que, eu esqueci de comentar, eu já tenho contato zero com a minha mãe, tem mais de 20 anos. E foi um ato de desespero para manter minha sanidade. E ainda assim, nos dias de hoje, eu tenho um imenso sentimento de vergonha por ter sido vítima. E justamente, gente, esse canal aqui me traz uma proposta terapêutica curativa, que eu, a partir dele, eu quero buscar enterrar de vez esse sentimento de vergonha, esse sentimento de inadequação, porque eu fui a vítima. Fui a vítima. Mas é doloroso demais lidar com isso, com essa questão. Mas eu estou me propondo a vencer, colocar uma pedra imensa nesse sentimento de vergonha, que é totalmente inadequado. Tá? É totalmente fora do real. E com relação à desrealização, gente, eu, com tudo isso que eu coloquei aqui, 48 anos, com tudo isso que eu coloquei, com todo esse nível de avanço, eu não me sinto ainda completamente aterrado na vida. Claro que cada avanço que eu fui fazendo, eu fui aumentando esse nível de aterramento na vida. Mas hoje eu ainda não tenho um completo aterramento na vida. Tem muitas questões também ao longo do caminho que contribuem para isso. Mas estou utilizando esse canal com essa missão de difundir isto, que é tão pouco conhecido e tão pouco estudado da área médica e da área dos profissionais relacionados à saúde mental, que eu sei que é muita gente acometida por isso, gente. E voltando, fazendo um adendo aqui, o TEPT-C não é somente questão de criança e adolescente não, tá? Relacionamentos abusivos na vida adulta de longa data, de muito abuso. Mas que normalmente um relacionamento abusivo de longa data, abusivo na vida adulta, é repetição do que foi vivido lá no passado. Normalmente é isso, tá? Então, gente, deixando aqui explicado o que é o TEPT-C, estou fazendo esse vídeo assim de uma maneira assim bem rudimentar. Toda hora tem barulho, eu tenho que parar, cortar. Eu não estava assim, num dia tão estruturado, mas precisava fazer ele. Espero que ajude muito a vocês. Com relação às questões de explicação que foi dado aqui, né, principalmente nas questões de fisiologia, eu aconselho que vocês comentem aqui, porque quando vocês comentam e quando vocês interagem, a absorção vai ser muito melhor, a assimilação vai ser muito melhor. Tá bem, gente? Um abraço.